Nas últimas semanas, muito tem se falado sobre a crise da gigantesca incorporadora chinesa Evergrande. Em um primeiro momento, a Evergrande conseguiu rolar a sua dívida, evitando assim o possível calote que era temido por todo o mercado. Mas se engana quem acha que o problema está resolvido. Longe disso. Afinal, a dívida tomada pela empresa é gigantesca e muitos já se perguntam se esse seria o estouro da bolha imobiliária chinesa. E pior, uma crise como essa poderia se tornar sistêmica e até mesmo maior que a crise financeira de 2008. O meu nome é Eric Luiz e hoje eu vou te explicar tudo o que está acontecendo na China e qual o seu impacto para o mundo e para o Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre a crise da gigante chinesa Evergrande, quais os seus efeitos em caso de um possível calote e o que aconteceria se esse for o estopim do estouro da bolha imobiliária chinesa. E mais importante que isso é saber quais os efeitos dessa possível crise para o mundo, para o Brasil e como você deve se preparar para ela. Mas para isso eu conto com seu curtir aqui no vídeo e o mais importante, que você se inscreva no canal e clique no sininho, que assim toda vez que eu publicar um vídeo novo sobre investimentos, fundos imobiliários, ações ou mesmo economia de modo geral, você será avisado na hora. Para você entender melhor o que está acontecendo, vamos falar primeiro sobre o mercado imobiliário chinês. Até 1998, o mercado imobiliário chinês era inexistente. O governo provia a moradia das pessoas e não existia a possibilidade de compra e nem de venda de imóveis. Mas a partir desse ano, o governo chinês percebeu que poderia utilizar o mercado imobiliário como um dos motores para o crescimento da economia chinesa, passando a liberar a comercialização dos imóveis, e inclusive incentivar e fomentar esse mercado, através de linhas de crédito especiais e redução dos impostos. Se por um lado a estratégia deu muito certo, gerando muita riqueza e empregos para todo o país, afinal, hoje o mercado imobiliário da China representa cerca de 30% de toda a sua economia. Por outro lado, ele acabou gerando uma bolha imobiliária gigantesca, que muitos acreditam que esteja prestes a estourar. Na China, ter habitação própria se tornou um sinal de status. Como lá existem muitas poucas opções de investimentos, muitos chineses começaram a investir em imóveis. Com o aumento da demanda, os preços passaram a subir, o que fez com que os chineses passassem a investir ainda mais. Afinal, os imóveis adquiridos passaram a se valorizar e muito. As construtoras, vendo toda essa demanda no mercado, passaram a se alavancar para acelerar ainda mais o crescimento e, por consequência, aumentaram em muito seu endividamento. Todo esse incentivo e especulação do setor imobiliário gerou um excesso de moradias. Existem hoje cerca de 65 milhões de moradias vagas na China. Para você ter uma ideia melhor do tamanho desse problema, atualmente temos 52 cidades fantasmas na China. São cidades que foram totalmente construídas de forma planejada e que hoje não mora praticamente nenhum habitante. Inclusive, essas cidades foram construídas pensando no potencial turístico. Algumas delas são cópias de cidades conhecidas no mundo como Paris na França ou mesmo Veneza na Itália. Pelo menos 96% dos chineses possuem uma ou mais residências. Ou seja, os chineses passaram a comprar habitação como forma de investimento e não como moradia. O problema é que esse incentivo foi tanto que, possivelmente, se esses mesmos chineses quiserem vender futuramente as suas casas, talvez não encontrem compradores para elas. Outro ponto é que a grande maioria desses chineses investiu nesses imóveis pensando sob forma de aposentadoria. 78% do patrimônio total dos chineses está em imóveis. Já o tamanho total dessa bolha, ou seja, a soma de todas as residências da China, são incríveis 51 trilhões de dólares. Isso representa 70% de toda a riqueza chinesa. Resumindo, o governo chinês vende as terras para as construtoras. As construtoras emprestam em muito dos bancos para financiar essas construções. Muitas obras ficam prontas, mas sem compradores. Os chineses vêm há anos comprando mais imóveis do que precisam para morar, apostando assim na sua valorização. E aqui temos a receita perfeita para uma bolha. Até então esse problema era conhecido por todos, mas de certa forma não trazia tanto medo para o mercado e para os investidores em modo geral, até o nome Evergrande passar a ser conhecido mundialmente. A Evergrande é a segunda maior incorporadora da China, com cerca de 1.300 projetos em construção em mais de 280 cidades. Ela se tornou tão grande que passou a investir inclusive em outras áreas.
sendo proprietária de uma empresa de mídia, uma montadora de carros elétricos, um time de futebol, parte de um banco, entre outros empreendimentos. Já em matéria de dívida, a Evergrande possui a maior dívida do mundo entre as incorporadoras. O valor que ela deve passa da casa dos 300 bilhões de dólares. O problema da Evergrande começou com um declínio da demanda por imóveis. E aliado a isso, o governo chinês passou a implantar uma série de regulações no setor, que pretendiam reduzir o endividamento das empresas e barrar toda essa especulação no mercado, mas por consequência limitou a entrada de dinheiro para a incorporadora. Por exemplo, uma das limitações foi a proibição da pré-venda de empreendimentos, o que impactou em cheio a Evergrande. A dívida da Evergrande tornou-se quase impagável e agora ela começou a dar sinais que não irá conseguir honrar as suas dívidas. A Evergrande deve dinheiro para cerca de 128 bancos e mais de 121 instituições não bancárias. Já o preço de suas ações caiu cerca de 85% somente no último ano. Uma possível falência da empresa levaria não só esses bancos e instituições financeiras a um grande prejuízo, como também os investidores detentores dessas ações. E por se tratar de uma dívida tão grande, poderia levar até a um risco sistêmico, semelhante ao ocorrido em 2008, ou talvez até pior. Como vários bancos emprestam dinheiro de outros bancos, o não pagamento da dívida poderia impactar toda a cadeia bancária. Além disso, muitas empresas prestam serviços e são fornecedoras da Evergrande. Possivelmente, muitas seriam fortemente impactadas. Com os bancos afetados pela falência, haveria também uma escassez de liquidez no mercado, causando assim um efeito dominó, principalmente com outras incorporadoras, que necessitam também desses recursos. E por falar em liquidez, como a Evergrande não pode se endividar ainda mais, essa falta de liquidez fez com que metade dos seus empreendimentos parassem por falta de caixa, piorando ainda mais a situação. Aliado a isso, temos cerca de 1,5 milhão de famílias que pagaram por seus imóveis e agora não sabem se irão recebê-los. E por fim, temos cerca de 200 mil empregados que agora não sabem se ainda terão seus empregos mantidos. O problema é tamanho que talvez a Evergrande não consiga sair dessa sozinha. E aí vem a grande dúvida. Será que o governo chinês irá salvar a empresa ou vai deixar ela falir? Se o governo chinês salva a empresa, ele estará sinalizando para as outras empresas do mesmo setor que elas podem continuar tomando dívida e sem se preocupar com isso. Mas, por outro lado, se ele não salva a empresa, o prejuízo pode ser ainda maior para o país. Muitos analistas acreditam que o governo chinês não deixará a falência da empresa ocorrer, tomando medidas como a reestruturação da empresa, através de sua estatização. Ou seja, o governo chinês assumiria a empresa, botando ordem na casa. Isso provavelmente traria um certo impacto para a China, porém muito menor que deixar a Evergrande ir à sua falência. Como o sistema bancário da China é menos dependente do restante do mundo, mesmo um colapso por lá possivelmente não se agravasse no restante do sistema financeiro do mundo. Em caso da falência da Evergrande, os mercados globais seriam afetados, principalmente pela queda da demanda dos chineses por commodities, ou mesmo por itens de consumo, puxando assim o PIB e as bolsas do mundo todo para baixo. Já para o Brasil, o efeito ainda seria pior. Como a China é nosso principal cliente, certamente as exportações cairiam de forma vertiginosa, puxando assim o PIB para baixo, mas além disso, gerando também uma entrada menor de dólares na economia, fazendo assim com que a cotação da moeda americana disparasse. Olha, por hora, acredita-se que isso não irá acontecer, mas o que já é dado como certo é uma desaceleração do setor imobiliário chinês, o que já impacta diretamente o preço do minério de ferro e deve continuar impactando nos próximos meses. Dito tudo isso, você deve estar se perguntando como proteger os seus investimentos. Olha, não existe uma fórmula mágica. Esta nem é uma recomendação de investimento. Mas a melhor forma de se preparar para a crise e possíveis problemas é sempre a diversificação. E o mais importante, não só investir em ativos aqui dentro do Brasil, mas também lá fora. Ter investimentos em dólar em cenários como esse ajudam sempre a proteger a sua carteira. O ouro também pode ser um bom ativo de proteção. Além disso, existem as criptomoedas, mas por possuírem uma grande volatilidade, você não deve estar muito exposto a elas, principalmente se você não tiver grande experiência com esse tipo de ativo. Crises também geram oportunidades, e é preciso ter um bom caixa para poder aproveitá-las.
Mas lembrando, nunca confunda reserva de emergência com reserva de oportunidade. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, falando tudo sobre reserva de emergência e reserva de oportunidade. Terminando esse vídeo, confere lá. Em suma, a Evergrande deve ser vista somente como a ponta do iceberg. Ela despertou os olhares do mundo todo para um problema ainda mais grave. Provavelmente, o governo chinês não deixará a empresa ir à falência, mas isso serviu especialmente para trazer luz a um problema da bolha imobiliária chinesa. Por enquanto, só nos resta aguardar e se preparar para os desdobramentos possíveis disso. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que teremos uma nova crise como a de 2008? Na sua opinião, o que o governo chinês irá fazer? E você está preparado para uma nova crise? Comenta aí, galera! Não se esquece de deixar um curtir aqui no vídeo e compartilhar com a galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo!